Bom dia a todos, boa tarde para alguns. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos mediadores dessa sessão, né, Gibson e professor Humberto Varum, né, agradecer o convite feito pelo meu amigo Francisco Carvalho, presidente do Simpar, né, e parabenizar tanto a ele quanto a Humberto Varum pela organização, né, por mais uma sessão, né, mais uma edição do Simpar. Para mim, é um grande privilégio, é uma honra, é uma grata satisfação fazer parte de um grupo tão seleto de professores e pesquisadores. Ao longo dessas conferências, vocês vão ter a oportunidade de aprender muita coisa e com visão diferente de diversas partes do país. Inicialmente, eu vou colocar aqui a apresentação. Chegando aí. Chegou? Estão vendo? Bom, então o título, A Engenharia do Banco dos Réus, né, a princípio é um título que chama um pouco a atenção, né, você pode ficar um pouco curioso para saber do que é que nós vamos abordar. Tá? Então a gente vai falar um pouco aqui no que diz respeito à estrutura da apresentação. Vou fazer uma breve contextualização, vou mostrar algumas ações envolvendo profissionais de engenharia, abordar aí as responsabilidades dos profissionais de engenharia, né, e mostrar alguns cases aqui do Brasil. Tá? Então, iniciando com uma breve contextualização, a gente sabe, né, que a engenharia atual ela é fruto do desenvolvimento tecnológico ocorrido ao longo de muitos séculos, né, mas principalmente nessas últimas décadas, né, vem sendo pautada pela boa técnica, pela inovação tecnológica, né, visando oferecer produtos de baixo custo, mas de uma boa qualidade. Então, a partir do momento que esse crescimento econômico, a industrialização que ocorreu num tempo remoto, né, mas recente, né, por conta das crises, houve um travamento, mas a tendência é que a construção civil ela evolua cada vez mais, ela cresça, porque o crescimento do país depende, dos países de uma forma geral, depende basicamente da engenharia. Todas as áreas da engenharia estão envolvidas. E com isso, muitos aventureiros, né, se colocam no mercado para tentar unicamente oferir lucros. Tá? Um fator também que me chama a atenção, que inclusive foi até abordado de uma forma incipiente, só um detalhe, na palestra de ontem do professor Carlos Daio, né, no número de vagas disponíveis para os cursos de engenharia. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 15 anos, no Brasil, o número de vagas quadruplicou, 4 vezes maior. De 25 mil, saltou para 100 mil. E aí fica uma grande interrogação, né? Como está a qualidade desses cursos de engenharia? A nova DCN, que é a Diretrizes Curriculares Nacionais, ela traz uma nova visão para a engenharia, uma visão mais holística, uma visão mais pautada no empreendedorismo. E aí o professor da palestra passada, ele até frisou, né? E a técnica? Vamos deixar de lado a técnica, né? E aí, em cima de todo esse contexto, aliado aqui, né, um grande estudo do Tribunal de Contas da União no Brasil, né, constatou, fazendo uma análise durante 5 anos das maiores obras públicas do Brasil, constatou que mais de 55% dessas obras apresentavam diversas manifestações patológicas. Isso é grave, isso salta aos olhos de qualquer profissional. Então, com base nisso, esses problemas acabam sendo, muitas vezes, indo parar nos tribunais. E aí, eu creio que nenhum de nós, quer dono de construtora, quer profissionais liberais, queiramos estar sentado nessa cadeira, exatamente na busca aí de resolver algum conflito que, porventura, surja. Então, cada vez mais construtoras, incorporadoras, profissionais liberais têm sentado no banco dos réus. Trago aqui algumas ações onde envolve profissionais de engenharia. Dividi na área civil, penal, criminalista,
trabalhista e outras áreas. Na área civil, engenheiros e profissionais da engenharia são demandados em obrigação de fazer indenização por danos materiais, indenização por danos morais, algumas ações envolvendo revisão de contrato e o distrato, né, que é um tipo de revisão de contrato, mas que esse ano de 2020 no Brasil entrou, esse ano não, ano passado, entrou em 2019, entrou em vigor a lei do distrato, que ela, de certa forma, traz um equilíbrio a essas relações contratuais. Na esfera criminal, crimes como falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato, desabamento, desmoronamento, né, incêndios, homicídios, até homicídios, muitas vezes levam profissionais da engenharia ao banco dos réus. Ações trabalhistas, né, que geralmente a maioria dos operários da construção civil, por mais que você arque com todos os direitos trabalhistas, eles acabam parando isso na Justiça do Trabalho. Com a reforma trabalhista que aconteceu no Brasil, isso diminuiu bastante, porque agora há tanto a condenação em custas processuais como em honorários de sucumbência, e isso, a parte que entra, se ela perder, ela vai ter que pagar a parte que foi acionada, e isso tem reduzido um número considerável de ações, assédio moral, revisional de FGTS, consignação de pagamento, né, na área ambiental, por danos causados ao meio ambiente, na área tributária, por tributos, uma má assessoria contábil, muitas vezes leva o profissional de engenharia ao banco dos réus, né, muitas vezes ele tem o seu patrimônio bloqueado por conta de uma dívida com a União, com o Estado ou com o município. E na esfera empresarial, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele ocupa o topo na lista dos países com o maior número de processos nas mais diversas áreas. E isso, alguns fatores podem ser considerados, né, como o excesso de direitos. Em alguns casos, há um excesso de direitos que acaba fazendo com que muita gente demande juízo, o desconhecimento da legislação e a lentidão da justiça. Oi? Fazendo eco? Okay. Melhorou agora? Agora melhorou? Está melhor assim? Só um minuto, por gentileza. E agora, melhorou? Agora quem não está ouvindo sou eu. Pronto? Pronto? Ok, então vamos lá. Então, desculpe aí o problema. No que diz respeito às responsabilidades dos profissionais de engenharia, a gente pode elencar essas 4 responsabilidades como as maiores. A responsabilidade técnica ou ético-profissional, a responsabilidade trabalhista, a responsabilidade civil, né, e a responsabilidade criminal. Agora ele não está passando. Na ética profissional, ela está regulamentada pelo CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né, que pode ser desde uma advertência reservada, uma censura pública, uma multa, uma suspensão temporária do exercício profissional, chegando ao extremo que seria um cancelamento definitivo do seu registro. Na área trabalhista, ele está em cima da CLT, Consolidação da Lei dos Trabalhos, e algumas leis esparsas, algumas leis que estão fora dos códigos, mas que traz garantias a alguns profissionais. E as convenções coletivas de trabalho, que, via de regra, são feitas entre as empresas e os sindicatos, e trazem algumas melhorias que não estão contidas nas leis, como concessão de cesta básica, o salário básico e outros auxílios. A grande parte das demandas judiciais, elas vão se encontrar
em cima da responsabilidade civil do profissional de engenharia, que muitas vezes ele não conhece, ele não sabe qual a sua responsabilidade, até onde vai a sua responsabilidade em cima de uma obra ou de um serviço de engenharia. Então, essa responsabilidade ela pode ser contratual, extracontratual e legal. Contratual é aquela que é em função da vontade das partes transfigurada em um documento, o que lá no latim se chama pacta sunt servanda, ou seja, exatamente essa vontade das partes. A extracontratual necessariamente não vai ter um contrato, mas foi feito um acordo entre as partes, às vezes uma proposta de serviço, ela às vezes obriga quem deu essa proposta a executar aquele serviço naquelas condições. Então, não necessariamente um contrato formal, só ele que vai trazer essas responsabilidades. E a legal é aquela que está contida na lei. E essa legal, é necessário que a gente faça uma distinção entre uma responsabilidade objetiva e uma responsabilidade subjetiva. Via de regra, a lei ela vai trazer a responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa. Leva-se em consideração o risco da atividade. Então, se eu vou fazer um determinado serviço por uma empresa, quer seja uma empresa ou um profissional liberal, via de regra, a minha atividade ela é uma atividade de resultado. Não é uma atividade de meio. Qual é o resultado? Entregar a obra, entregar o serviço de arquitetura, entregar o laudo de avaliação. É uma atividade de resultado. Se eu não chego àquele resultado, então a minha obrigação não foi cumprida. Via de regra, ela vai ser sempre objetiva, ela independe da culpa. E quando é que ela é subjetiva? O Código de Defesa do Consumidor ele trouxe aí a inovação e uma proteção aos profissionais autônomos. Quando o engenheiro trabalha de forma autônoma, ou o arquiteto de uma forma autônoma, a responsabilidade dele ela é subjetiva. Nesse caso, ela vai depender de uma culpa. E quais são esses elementos da culpa? É a negligência, a imperícia ou a imprudência. A gente pode citar aqui alguns artigos que vão mostrar essa responsabilidade, que muita gente, às vezes, se atrapalha um pouco, quando se fala na garantia de 5 anos, o prazo contratual e a garantia de manutenção de uma edificação durante 5 anos. Esse prazo é pela estabilidade e solidez, apenas nesses casos de estabilidade e solidez. Então, o artigo 618 ele diz que nos contratos de empreitada, o empreiteiro ele responde pelo prazo irredutível de 5 anos pela estabilidade e pela solidez. Na contramão disso, vem o Código de Defesa do Consumidor, que diz que é proibido ao fornecedor colocar no mercado um produto ou um serviço, quer que seja, em desacordo com as normas. E isso trouxe uma força muito grande para as normas técnicas. Até então, norma, ela não é lei. Nós sabemos que norma é um documento técnico que traz orientações, procedimentos, mas não é lei. A partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor faz uma remissão ou uma amarração às normas, ela passa a ter uma força de lei. Porque a partir do momento que eu executo um serviço que está em desacordo com a norma, eu estou infringindo uma lei, que é a lei do Código Civil. E quando há todas essas, ou melhor, do Código de Defesa do Consumidor, quando há todas essas infrações no que diz respeito à responsabilidade, a gente vê matérias no jornal, manchetes no jornal dessa natureza. Engenheiro civil é condenado por negligência em fiscalização de obra pública. Reparem aqui, responsabilidade subjetiva, por negligência, porque é um profissional autônomo. Nesse caso, o engenheiro civil que prestava serviço a um município, a obra, com pouco tempo de uso, ela era um hospital, ela apresentou vários danos, e o Ministério Público, numa ação civil pública, moveu essa ação contra a prefeitura, contra o município, contra o secretário de obras, contra o engenheiro e contra a construtora. A construtora, durante o processo, fez um acordo, reparou todos os danos da edificação, e esse acordo ela saiu do polo passivo da ação. Os autos, durante a investigação, o juízo
absolveu tanto o prefeito como o secretário de obras, porque não viram elementos de culpa neles. Sobrou para o engenheiro fiscal, que foi quem liberou as faturas, foi quem acompanhou a obra, né, e ele sofreu uma condenação de ressarcir a construtora no montante que ela gastou para recuperar o imóvel, que foi em torno de, na época, em 2015, em torno de 65 mil. Engenheiros que lesaram clientes durante a construção de casas de luxo são condenados por estelionato, tipificação penal. Né? Então, aí, eram 2 alunos ainda de engenharia, recém-formados, aí você vê o risco e como alguns, vamos dizer assim, futuros profissionais de engenharia brincam com a profissão. Então, eles começaram a vender imóveis ainda em planta, né? Receberam esse dinheiro, né? Não aplicaram e foram responsabilizados aí, condenados, né, a 1 ano e 9 meses de prisão. Essa condenação, via de regra, ela é substituída por restritivo de direito, né, e eles prestaram serviços comunitários, mas tiveram que ressarcir em torno de 200 e 400, melhor dizendo, 400 mil reais aos demandantes da ação. Essa é uma decisão recente do Tribunal de Justiça da Paraíba, lá do meu amigo Gibson. A Justiça condena a construtora a pagar 20 mil de indenização por vício construtivo. Isso é um prédio novo ainda, mas com muitos danos, né, principalmente nas instalações. O construtor fez alguns reparos, mas não conseguiu resolver o problema, e a Justiça entendeu que o dono do imóvel sofreu, né, tanto prejuízo financeiro como moral, e a construtora teve que pagar nesse montante. Quando há vítimas, né, vítimas que eu falo, ou lesão corporal ou morte, aí complica mais ainda. Né? E a gente vai ver aí alguns casos de responsabilização criminal. Os profissionais de engenharia, eles podem ser demandados por desabamento ou desmoronamento. Né? A diferença básica é que o desabamento é provocado por uma ação humana e o desmoronamento, né, uma ação da natureza. Falsidade ideológica, né, que aí também a falsificação de documento. A diferença entre esses dois é que na falsificação de documento, o próprio documento é falsificado. Na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, mas a informação que está lá dentro é que é falsa. Provocar incêndio, né, no caso de desabamento, onde tem vítima, se ficar comprovado aí, né, o dolo do engenheiro ou do responsável técnico pela obra, ele pode ser imputado a ele o crime de homicídio. Inundação ou perigo de inundação, nós vamos já ver aí os casos das barragens que elas vieram a ruir, né? Corrupção ativa e passiva, que ficou muito conhecido no Brasil, infelizmente, né, com a questão da Operação Lava Jato. A corrupção ativa é aquela onde ela é provocada contra um funcionário público, né? E a passiva é aquela que o funcionário público é que é corrompido. Né? E eu trago alguns casos aqui. Né? Esse é o famoso caso do edifício Palace 2, né? Que já faz um certo tempo, 98, 22 anos. Né? Nós vamos já chegar no desfecho dele, na Barra da Tijuca. Um prédio com apenas 3 anos sofreu um desmoronamento parcial. Parte dele veio a ruir. Né? Isso em 98. 120 vítimas dessas 8 óbitos. Essas 120 vítimas não foram acidentes. Elas foram vítimas porque perderam as suas unidades habitacionais. Né? Foram 8 óbitos apenas porque o prédio apresentou, já tinha sido vistoriado pela Defesa Civil e já tinha sido evacuado. Quais foram as causas que a perícia constatou? Falha no detalhamento da armação dos pilares. 2 pilares, o pilar P4 e o P44, eles estavam dimensionados para suportar uma carga, um carregamento de 480 toneladas, mas o detalhe desses pilares, por erro no projeto, fez com que eles, após construídos, só suportassem 230 toneladas. E aí, na época, a imprensa falou muito da utilização de ter se encontrado, junto à concretagem, restos de madeira, né, de plástico e até areia da praia. A perícia constatou, de fato, a existência desses materiais, mas ela não viu nenhuma indicação de areia de praia. A gente sabe que a areia de praia tem um teor de sal muito grande, né? Isso daria uma aceleração. Mas também chegou à conclusão que essa não foi a causa do desabamento, mas sim o projeto estrutural.
Nesse caso, o engenheiro projetista ele foi condenado a 2 anos e 8 meses e mais uma multa, né, de 200 salários mínimos. O engenheiro de execução e o proprietário, no caso o deputado Sérgio Nais, eles foram condenados em primeira instância, recorreram, mas foram absolvidos, né, na esfera criminal. Por que absolvido? Porque no processo não tinham elementos que comprovassem a ação deles, já que o erro, o que levou ao desabamento foi o erro de estrutura, né, do projeto estrutural, eles não tinham elementos, o Ministério Público não conseguiu, na sua denúncia, elementos que incriminassem e os dois foram libertados. Isso na esfera criminal, mas na esfera civil, o pagamento de indenização perdura até hoje, em torno de 230 milhões de indenização, mas como o proprietário, Sérgio Nair, faleceu em 2009, né, as suas empresas quebraram, entrou na questão da sucessão, né, do patrimônio, e aí isso vai se arrastando, e as vítimas, 22 anos após o acidente, algumas delas ainda não receberam o seu ressarcimento. Um acidente recente também em Fortaleza, no ano passado, né, um prédio de apenas 4 pavimentos, que ele veio a ter um afundamento do pilotis, um prédio de 9 anos. Foi constatado na perícia erros de projeto, erro de execução e vulnerabilidade do solo. Os proprietários eles foram indiciados por dano qualificado e desabamento na esfera criminal. O processo ainda está tramitando. O geólogo que fez o laudo, né, de estudo do solo e o engenheiro responsável pela obra, eles não chegaram a ser indenizados, indiciados. Aí você pode até ter um espanto com relação a isso. O geólogo é porque no seu laudo ele traz bem claro que o solo é colapsível, né, e que no caso de uma fundação direta era necessário um tratamento do solo ou a substituição do solo. E o engenheiro responsável ele não foi indiciado porque ele já tinha sido falecido à época do acidente. Então, se livrou, né, da situação. Aí eu trago aqui um videozinho muito curto que vai mostrar aí o acidente. Se ele passar, né? Você observa que houve o afundamento por completo do pilotis. É pilotis mais 3 pavimentos. Né? O pilotis afundou completamente. Tá? Não teve vítima, porque o prédio também já tinha apresentado indícios de problemas e havia sido desocupado. Tá? Mais recentemente, também em Fortaleza, o edifício André, né? Um edifício de 37 anos, cujo desabamento foi total. Aqui você vê o prédio, né, de 7 pavimentos, e aqui os escombros, né, desse prédio. Esse desabamento aconteceu em outubro de 2019, 16 vítimas, que era a quantidade de apartamento, mais 9 óbitos. Né? Mais uma vez, essas vítimas é porque perderam o seu patrimônio. O que a perícia constatou? Falta de manutenção, técnica inadequada na recuperação e uma sobrecarga existente na edificação depois da sua construção. Tá? Então, assim, o estopim para o desabamento ficou claro que foi uma recuperação inadequada. Né? Todos os pilares foram escarificados para ter todo o processo de tratamento ou substituição da armadura sem o devido escoramento e tudo ao mesmo tempo. Então, isso foi o estopim que levou ao desabamento. Havia uma sobrecarga, porque após a construção foi feita uma edificação em torno de 60 metros quadrados na cobertura, um banheiro, um quartinho de despejo, tá? E a falta de manutenção, né, em desacordo com a norma técnica que hoje nós temos, né, entrou em vigor no Brasil, a norma de inspeção predial, né, que obriga, na realidade, o que obriga é uma lei, né? Cada município, no caso de Fortaleza, já tem uma lei, mas ainda falta efetivamente entrar em vigor. Alguns outros municípios já têm essa lei, e a norma ela traz os procedimentos de como se fazer isso. Tá? Aqui, se você observar nessa foto, olha aqui como foi feito a questão do tratamento, se é que isso pode se chamar de tratamento, né? A escarificação do reboco, né? Que foi feito aqui, tirando quase que completa a seção de concreto. Aqui o estado
da armadura totalmente corroída, e se você observar, tem uma camada de reboco muito grande, né, além do concreto. A proteção aqui também traz uma sobrecarga. Você observa aqui os escombros. Para você ter uma ideia, também tem um videozinho muito curto que vai mostrar o estado desses pilares durante a recuperação. Isso aqui foi o dia anterior à recuperação. Se você observar o estado de corrosão das armaduras, né? Os pilares já estavam totalmente... E tudo isso feito sem um escoramento sequer, né? Sem nenhum escoramento sequer, né? Só podia dar isso mesmo. Nessa obra específica do André, né, os 2 engenheiros foram indiciados e, pasmem, né, nesse caso, o pedreiro também. Via de regra, esses profissionais sem qualificação, eles não são responsabilizados, mas o delegado que fez o indiciamento e mandou para o Ministério Público incluiu o pedreiro pela forma como ele estava fazendo, tirando, né, o revestimento dos pilares, de uma forma totalmente sem nenhum tipo de cuidado. E o famoso caso aí da barragem de Brumadinho, né, que rompeu, né, vitimou 270 pessoas, 259 corpos encontrados e 11 ainda desaparecidos. E as causas foi a liquefação, né, ou seja, o material sólido se transformou em líquido, aumentou o impulso na parede da barragem e o resultado nós já sabemos. Até agora, 2 engenheiros e 3 funcionários presos, né, e denunciados pelo Ministério Público. O processo ainda está em andamento. E aqui as principais condenações na Operação Lava Jato, né, que as grandes construtoras do país foram envolvidas, né, e tiveram que ir ao banco dos réus, né, muitos executivos, alguns deles engenheiros, né, tiveram presos, né, fizeram um acordo de delação premiada e as empresas o acordo de leniência, né, só para explicar a diferença, a delação premiada é pessoa física, né, e o acordo de leniência é com a pessoa jurídica. Devolveram recursos aos cofres públicos, né, acredito que uma parte insignificante, mas devolveram, né, e mostraram como funcionava todo o esquema. Se a gente observar aqui os principais tipos de crimes, foi corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa, a grande maioria se encaixa nessa tipificação, né? E esses profissionais, essas construtoras, né, todas sentaram-se no banco dos réus. A gente vê aqui pena até de 19 anos. Então, o que é que eu trago como um alerta, como considerações finais, né? Me preocupa muito, né, ver engenheiros recém-formados, né, com pouca experiência ainda e com a bagagem ainda incipiente, né, se aventurarem nas perícias judiciais, se aventurarem nas inspeções prediais, né, no cálculo estrutural, como se ter um software de cálculo estrutural fosse suficiente, porque se fosse um bom técnico de TI, era o melhor calculista que existia, né? Então, não é saber operar um software, mas entender tudo os resultados que estão por trás disso, né? Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que a gente vê muitos cursos aí sendo vendidos com essa facilidade. Você pode ser isso, pode ser aquilo, é muito fácil, mas eu sempre recomendo aos meus alunos, né, as pessoas que eu tenho oportunidade recém-formada de falar, de buscar uma capacitação constante, né, de buscar a experiência a cada dia, né, e isso se faz com muito trabalho, com muita determinação. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é na compatibilização das peças técnicas, né, você compatibilizar os diversos projetos com o memorial descritivo, com a própria memória de cálculo que dá origem ao orçamento. Isso já minimiza bastante possíveis incidentes na obra, atender às normas técnicas e à legislação em vigor, procurar entender um pouco mais sobre as normas que se aplicam a cada tipo de serviço de engenharia, atender os prazos contratados, porque isso leva também profissionais para os tribunais, para ressarcimento a quem se sentiu prejuízo, e a inspeção predial, né, que vai trazer aí uma manutenção predial constante e uma manutenção ainda preventiva e não corretiva. Todos esses fatores vão agregar para que, ao final, a gente minimize essa quantidade de ações que, de alguma forma, envergonha a engenharia. Mas, por outro lado, nós sabemos que temos, no Brasil,
excelentes profissionais de engenharia que desempenham com muita capacidade e não fazem vergonha a profissionais de nenhum outro país no termo de conhecimento. E aí eu não vou elencar aqui nenhum, porque poderia ser injusto, mas nós sabemos do grande time de brasileiros nas mais diversas áreas que eles trazem orgulho à engenharia brasileira. Por fim, deixar uma reflexão, né, do nosso grande herói, Ayrton Senna, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Não existe nenhum tipo de meio termo. Agradecer a universidade a qual eu participo, o laboratório que eu coordeno, aí são os meus contatos, e meu muito obrigado a todos.